Seja bem-vindo ao canal Instant Audiobooks. Agora você poderá usufruir do conto A Maldição dos Le Mesurier, do livro Os Primeiros Casos de Hercule Poirot, de Agatha Christie. Só que antes da gente começar, não esqueça, se esse tipo de conteúdo for relevante para você, deixe o seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Agora, se você já se inscreveu, eu peço licença só um instante. Gostaria de te convidar a apoiar este projeto. Você pode se tornar um membro ou enviar qualquer quantia através da chave Pix, que está aparecendo agora para você aí no vídeo. Dito isso, aproveite o conto completo. A Maldição dos Le Mesurier. Em companhia de Poirot, eu tenho seguido a investigação de muitos casos estranhos. Mas nenhum se compara àquela espantosa série de acontecimentos que atraiu o nosso interesse por um período de anos, até finalmente culminar no problema apresentado a meu amigo. A primeira vez que nós ouvimos falar na história da família Le Mesurier foi durante a guerra. Poirot e eu havíamos nos reencontrado há pouco tempo e estávamos rememorando os velhos tempos da nossa amizade na Bélgica. Ele tinha acabado de resolver de forma satisfatória uma pequena questão para o Ministério da Guerra e, por causa disso, nós estávamos jantando no Carlton com uma alta patente, que inclusive fez os maiores elogios a Poirot durante a refeição. O figurão teve que sair logo para uma reunião com seus colegas de farda, enquanto que nós terminamos o nosso café com tranquilidade. Nós estávamos deixando o restaurante quando eu ouvi uma saudação numa voz familiar. Então eu me virei e vi o capitão Vincent Le Mesurier, um oficial jovem que eu tinha conhecido na França. Estava em companhia de um homem mais velho, muito parecido com ele, e evidentemente da mesma família, que nos foi apresentado como o Sr. Hugo Le Mesurier, tio do meu jovem amigo. Na verdade, eu não conhecia intimamente o capitão Le Mesurier, mas o considerava um camarada jovial e agradável, de um temperamento um tanto sonhador. E eu me lembrei de ter ouvido que ele pertencia a uma velha e distinta família que possuía propriedades em Northumberland, e isso desde antes da reforma. Poirot e eu não estávamos com pressa. Então, a convite do jovem, sentamos à mesa dos nossos novos dois amigos. E ali batemos um papo agradável sobre diversos assuntos. O mais velho era um homem de uns 40 anos, de ombros caídos, testa inteligente, que na época se dedicava a pesquisas químicas para o governo. E a nossa conversa foi interrompida por um outro jovem alto e moreno que se dirigiu à nossa mesa. Sua agitação era evidente. "Ai, graças a Deus, eu os encontrei", ele exclamou. "Mas o que aconteceu, Roger?" É o seu pai, Vincent. Ele teve uma queda feia daquele potro novo." O resto ele explicou a uma pequena distância onde os dois o haviam seguido. Logo depois, os dois amigos se despediram apressadamente de nós, porque o pai de Vincent Le Mesurier tinha sofrido um sério acidente enquanto tentava domar um cavalo novo e não deveria sobreviver às primeiras horas da manhã. Vincent tinha perdido toda a cor e parecia completamente atordoado por aquela notícia. E, de certa forma, eu fiquei surpreso, porque, pelas poucas palavras que nós havíamos trocado sobre o assunto na França, tinha-me ficado a impressão de que ele não era muito chegado ao pai. E, com isso, as suas atuais demonstrações de amor filial me espantaram. O jovem alto que tinha sido apresentado a nós como um primo, o Sr. Roger Le Mesurier, não os acompanhou. Ele comentou se dirigindo a meu amigo. "É um caso curioso este, e talvez interessasse a Monsieur Poirot. Sabe, eu já ouvi falar muito no senhor por Higginson." Higginson era o figurão que tinha nos convidado para jantar. "Ele me diz que o senhor é um monstro em psicologia." "Oh, sim, a psicologia me interessa." "É verdade", admitiu o meu amigo com cautela. "O senhor viu a expressão do meu primo?"
Ele ficou completamente arrasado, não ficou? E sabe por quê? Por causa de uma antiga maldição de família. Gostaria de ouvi-la? Como não? Conte-nos, por favor. Roger Le Mesurier consultou o seu relógio. Ah, eu tenho bastante tempo ainda, porque eu só devo encontrá-los mais tarde, na estação de King's Cross. Bom, Monsieur Poirot, acontece que os Le Mesurier são uma velha família que data dos tempos medievais. Nessa época, um Le Mesurier suspeitou da virtude de sua mulher por tê-la encontrado em uma situação comprometedora. Ela jurou inocência, só que o velho barão Hugo não quis lhe dar ouvidos. E ela tinha um filho. E ele jurou que o menino não seria seu herdeiro porque não era o seu filho. Eu não me lembro do que ele fez, provavelmente alguma coisa agradável, como alguma invenção medieval, por exemplo, emparedar vivos mãe e filho. Bom, mas de qualquer forma ele os matou, e ela morreu protestando inocência e amaldiçoando os Le Mesurier para sempre. Nenhum filho primogênito jamais herdaria as propriedades. Essa é a maldição. O tempo passou e ficou provado que, acima de qualquer suspeita, a dama era inocente. E parece que esse tal Hugo entrou para um mosteiro e usou um cilício em penitência até o fim dos seus dias. Mas só que o fato curioso é que, desde aqueles tempos, nenhum primogênito realmente herdou os bens da família. Esses passaram a outros, a irmãos mais novos, sobrinhos, tios, só que nunca a um primogênito. O pai de Vincent era o segundo de 5 irmãos, o mais velho tendo morrido na infância. E Vincent acreditava que estava destinado a morrer na guerra. Que coisa estranha foi que seus 2 irmãos mais novos faleceram e ele escapou ileso. Essa é uma interessante história de família, disse Poirot pensativo. Mas agora o pai está à beira da morte e ele, o filho primogênito, será o herdeiro. É, exatamente. Uma velha maldição que perdeu a força porque foi incapaz de sobreviver aos rigores da vida moderna. Poirot sacudiu a cabeça, como se reprovasse o tom jocoso do nosso companheiro. Le Mesurier consultou novamente o relógio e declarou que precisava ir embora. Na manhã seguinte, ao sabermos da morte trágica do capitão Vincent Le Mesurier, nós vimos que a história não havia terminado. Ele tinha seguido para o norte pelo trem postal da Escócia e durante a noite deve ter aberto a porta de sua cabine e se atirado sob as rodas. O choque do acidente ocorrido com seu pai, somado à sua neurose de guerra, deve ter provocado uma temporária privação de sentidos. E então novamente veio à tona a curiosa superstição da família, porque o novo herdeiro, o irmão de seu pai, Ronald Le Mesurier, já tinha perdido o filho mais velho na França durante a guerra. Suponho que o nosso encontro acidental com o jovem Vincent na véspera da sua morte foi o que despertou todo o nosso interesse por tudo que se relacionasse com a família Le Mesurier. E 2 anos depois, nós ficamos sabendo do falecimento de Ronald Le Mesurier, que já era inválido na época em que tinha herdado as propriedades. O seu irmão John o sucedeu e era um homem vigoroso e saudável e tinha um filho em Eton. Certamente um destino cruel perseguia os Le Mesurier. Logo nas férias seguintes, o menino se matou acidentalmente com um tiro de carabina. E a morte súbita do seu pai após uma picada de abelha passou o espólio ao mais novo dos 5 irmãos, Hugo também, aquele que nós tínhamos conhecido naquela noite fatal no Hotel Carlton. E até então nós não tínhamos nos envolvido pessoalmente com a família, apesar de comovidos com a extraordinária série de infortúnios que perseguiam os Le Mesurier. Mas só que a ocasião em que nós íamos tomar uma parte ativa nos acontecimentos estava se aproximando. Uma certa manhã, uma senhora Le Mesurier nos procurou. Era uma mulher alta, de uns 30 anos de idade, que dava a impressão de ter um temperamento decidido e ter bastante bom senso. Falava com um leve sotaque americano. É Monsieur Poirot?
Tenho muito prazer em conhecê-lo. O meu marido, Hugo Le Mesurier, ele foi apresentado ao senhor há muitos anos, mas é muito provável que não se recorde. Recordo-me, sim, perfeitamente, madame. Foi no Cauto. A sua memória é surpreendente, Monsieur Poirot. Eu estou muito preocupada. E qual é o motivo, madame? O meu filho mais velho. Tenho 2 meninos, Ronald de 8 e Gerald de 6. Continue, madame. Por que é que está preocupada com o pequeno Ronald? Monsieur Poirot, é, nos últimos 6 meses, ele escapou de morrer 3 vezes. A primeira por afogamento, quando nós estávamos na Cornualha no verão. A segunda quando ele caiu da janela do seu quarto. E a terceira por envenenamento por pitomaína. Talvez o rosto de Poirot tivesse deixado transparecer os seus pensamentos, porque a senhora Le Mesurier acrescentou imediatamente. Naturalmente, está pensando que eu sou uma mulher tola, dada a fantasias e exagerada. Não, madame. Qualquer mãe ficaria perturbada por essas ocorrências. Mas eu não vejo como eu posso ajudá-la. Não sou Le Bon Dieu para controlar os males, mas eu poderia sugerir algumas barras para as janelas do quarto. E quanto à comida, o que se pode comparar aos cuidados maternos? Mas então por que tudo isso aconteceu a Ronald e não a Gerald? A sorte, madame. Le hasard. E acredita mesmo nisso? E o que pensa? A senhora e o seu marido, madame. Uma sombra assomou ao rosto da senhora Le Mesurier. Não adianta recorrer a Hugo, ele não me dá ouvidos. Como talvez o senhor saiba, existe uma maldição sobre a família, de que nenhum filho primogênito vai herdar as propriedades. E Hugo acredita nisso, está obcecado pela história da família e é supersticioso até o último grau. Quando eu lhe exponho os meus receios, ele diz que é a maldição e que não escaparemos dela. Mas eu sou americana, Monsieur Poirot, e por aqueles lados não damos muito crédito às superstições, embora não negamos que existam famílias antigas de tradições. Eu era atriz com um papel secundário numa comédia musical quando Hugo me conheceu. Naquele tempo, sim, eu achei deliciosa essa história de maldição de família, porque é um ótimo assunto para animar uma conversa numa noite fria de inverno. Mas quando se trata dos meus próprios filhos, eu adoro os meus filhos e faria qualquer coisa por eles. Então a senhora se nega a acreditar nessa lenda familiar, madame? Por acaso uma lenda pode cerrar os caules de uma era? O que está dizendo? Exclamou Poirot com uma expressão de grande surpresa no rosto. Eu perguntei se uma lenda, ou um fantasma, se preferir, pode cerrar caules de uma era. Bom, eu não posso afirmar nada sobre a Cornualha. Qualquer menino pode se arriscar demais e se colocar numa situação perigosa. Embora Ronald saiba nadar desde os 4 anos. Só que a era é diferente. Os meus 2 meninos são muito levados, sim, e descobriram que podem subir ao seu quarto do segundo andar pela era. E então eles estão sempre repetindo essa façanha. E um dia Gerald estava fora e Ronald foi escalar a parede mais uma vez. Foi aí que a era cedeu e ele caiu. Felizmente não se feriu gravemente. Mas eu resolvi investigar e descobri que alguém tinha cerrado os caules. Deliberadamente. Isso que está me dizendo é muito sério, madame. Disse que o seu filho mais moço estava fora na ocasião? Sim, estava. E na época da intoxicação alimentar, ele também estava fora? Não, os dois estavam em casa. Curioso, murmurou Poirot. Diga-me, madame, quais são os outros moradores da sua propriedade? A governanta das crianças, a senhorita Launders, e o secretário do meu marido, o Sr. John Gardner.
É, a senhora Le Mesurier hesitou como se estivesse ligeiramente embaraçada. E quem mais, madame? É, o Major Roger Le Mesurier, que o senhor também deve ter conhecido naquela noite. Ele passa longas temporadas conosco. Oh, sim, ele é o primo do seu marido, não é isso? É um primo distante. Não pertence ao nosso ramo da família. Mas eu suponho que agora ele seja o parente mais próximo do meu marido. Ele é uma pessoa ótima e todos nós gostamos muito dele. Os meninos o adoram. Não foi ele quem os ensinou a subir pela era? Pode ter sido. Ele costuma instigá-los a travessuras com bastante frequência. Madame, eu lhe peço desculpas por minhas palavras anteriores. O perigo é real e eu acredito que eu possa ajudá-la. Eu proponho que nos convide a passar uns dias na sua casa. O seu marido não fará objeções? Ah, não. Ele só vai dizer que não vai adiantar nada. Ai, como eu fico furiosa de ver ele sentado, esperando pela morte do meu filho. Acalme-se, madame. Faremos os nossos preparativos com método. No dia seguinte, viajamos para o norte. Poirot estava imerso em seus pensamentos. Subitamente ele me disse: Foi de um trem como este aqui que Vincent Le Mesurier caiu? Ele deu uma certa ênfase ao caiu. Suspeita de crime, por acaso? Eu perguntei. Já lhe ocorreu que algumas dessas mortes da família Le Mesurier podem ter sido planejadas, Hastings? A de Vincent, por exemplo, e a do garoto de Eton também. Há um elemento equívoco em todo acidente por arma de fogo. Se essa criança tivesse caído da janela do seu quarto e morrido, seria um acidente plausível que não levantaria suspeitas. Mas por que só uma das crianças, Hastings? Quem é que lucra com a morte do filho primogênito? O seu irmão mais novo, uma criança de 6 anos. E isso é um absurdo. É que eles pretendem matar o outro mais tarde? Eu sugeri sem a menor ideia de quem fossem eles. Poirot sacudiu a cabeça como se essa ideia não o satisfizesse. Envenenamento por pitomaína. Ele murmurou. A tropina produz os mesmos sintomas. A nossa presença se faz necessária. A senhora Le Mesurier nos recebeu com entusiasmo, nos levou ao gabinete do seu marido e nos deixou a sós. Ele tinha mudado bastante desde a última vez que o vimos. Suas costas estavam mais curvadas do que nunca e o seu rosto tinha uma cor doentia e acinzentada. Ouviu em silêncio Poirot explicar o motivo da nossa presença em sua casa. É bem típico do espírito prático e do bom senso de Sede. Ele comentou finalmente. E eu peço ao senhor que fique, Monsieur Poirot, e agradeço a sua vinda, só que o que está escrito está escrito. A senda do pecador é árida. E nós, os Le Mesurier, sabemos disso muito bem. Nenhum de nós pode escapar do destino. Poirot mencionou a ele a era cerrada, mas Hugo pareceu não se impressionar. Deve ter sido algum jardineiro descuidado. Sim, pode ter havido um instrumento humano, mas foi a mão do destino que o manejou. E eu vou lhe dizer mais, Monsieur Poirot. Ela não vai poder ser detida por muito tempo. Poirot o olhou com atenção. E por que diz isso? Porque eu próprio estou condenado. Fui ao médico no ano passado e sofro de uma doença incurável e o fim está próximo. Mas antes que eu morra, Ronald será destruído. Gerald será o meu herdeiro. E se acontecer alguma coisa também ao seu filho mais novo? Nada vai lhe acontecer. Ele não está ameaçado. Mas e se acontecer? Insistiu Poirot. O meu primo Roger será o próximo herdeiro. Fomos interrompidos. Um homem alto, de um belo físico e cabelos ruivos, entrou com um maço de papéis. Vamos deixar isto para depois, Gardner, disse Hugo Le Mesurier e acrescentou. Senhores, este é o meu secretário, o Sr. Gardner.
O secretário nos cumprimentou, disse algumas palavras amáveis e saiu. Só que apesar da sua bela pinta, havia algo repelente naquele homem. Comuniquei essa impressão a Poirot logo depois, quando nós estávamos caminhando pelo belo parque juntos. E, para minha surpresa, ele concordou. Eu também acho, Hastings. Eu não gosto dele, ele é excessivamente bonito. Parece um homem pouco afeito ao trabalho pesado. Oh, aí vêm as crianças. A senhora Le Mesurier se aproximava com os seus filhos. Eram belos meninos. O mais novo moreno como a mãe e o mais velho de cabelos ruivos. Cumprimentaram-nos polidamente e logo se mostraram encantados com Poirot. Em seguida fomos apresentados à senhorita Saunders, que era uma mulher insignificante que completava o grupo. Durante alguns dias nós levamos uma existência fácil e agradável, sempre vigilantes, mas sem obter resultados. E os meninos continuavam a sua vida ativa e normal. Nada parecia fora dos eixos. No quarto dia da nossa estadia, o Major Roger Le Mesurier chegou. E ele pouco tinha mudado, ainda era aquele camarada folgado e descontraído dos velhos tempos, com o mesmo hábito de não levar as coisas a sério. A sua popularidade com os meninos, que o receberam com gritos de felicidade, era evidente. Imediatamente o levaram para brincar no jardim. Percebi que Poirot o seguiu disfarçadamente. No dia seguinte, fomos todos convidados, inclusive as crianças, para tomar chá com Lady Clegate, cuja propriedade era vizinha à dos Le Mesurier. A senhora Le Mesurier sugeriu que nós também fôssemos, só que ela pareceu aliviada quando Poirot declinou o convite, declarando que preferia ficar em casa. Quando todos saíram, Poirot de fato começou a sua tarefa. E ele me fazia lembrar um terrier inteligente. Pelo que eu me lembro, não teve um canto da casa que não fosse revistado, mas tudo sem estardalhaço e com tanto método que os seus movimentos não atraíram a atenção. Só que no final da tarde era evidente que ele continuava insatisfeito. E tomamos chá no terraço com a senhorita Saunders, que não tinha sido incluída entre os convidados. Os meninos devem estar se divertindo, ela disse com seu tom isento de qualquer vibração. Só espero que se comportem bem e que não estraguem os canteiros e nem cheguem perto das abelhas. Poirot ficou paralisado com a xícara nos lábios. Parecia um homem que tinha visto um fantasma. Abelhas? Perguntou ele numa voz rouca. Sim, a abelha sim, Monsieur Poirot. Lady Clegate tem muito orgulho das suas colmeias. Abelhas! Exclamou Poirot outra vez e se levantando de um salto. E começou a andar de um lado para o outro do terraço com as mãos na cabeça. Eu não consegui imaginar por que aquele homenzinho tinha ficado tão agitado com a simples menção de abelhas. Naquele instante, ouvimos o ruído do carro retornando. Poirot recebeu o grupo na escadaria. É que Ronald foi picado por uma abelha, exclamou Gerald. Ora, mas não foi nada, disse a senhora Le Mesurier. Nem ao menos inchou. Esfregamos amônia no local. Ora, deixe-me ver isso, meu rapaz, disse Poirot. Onde foi? Foi aqui no pescoço, disse Ronald, todo importante. Mas não está doendo e o papai me disse, fique quieto porque tem uma abelha no seu pescoço. E eu fiquei, e ele tirou a abelha, só que, antes dele tirar, ela me mordeu e pareceu uma alfinetada. Mas eu não chorei porque eu já sou grande e eu vou para a escola no ano que vem. Depois de examinar o pescoço do menino, Poirot me agarrou pelo braço e murmurou. Esta noite temos um trabalho para realizar, mon ami. Não diga nada a ninguém. Ele se recusou a me dar maiores informações? Então eu passei um tempão devorado pela curiosidade. Retirou-se cedo e eu segui seu exemplo. Enquanto subíamos as escadas, ele me pegou pelo braço e me deu instruções. Não troque a sua roupa. Espere um tempo, depois apague a luz e me encontre aqui. Eu obedeci e o encontrei à minha espera quando chegou o momento combinado. Com um gesto, ele me impôs silêncio e nos esgueiramos sorrateiramente pela ala das crianças. Ronald estava sozinho num pequeno quarto.
Entramos e ficamos a postos no canto mais escuro. A respiração da criança era regular. Parecia profundamente adormecida. O sono dele não parece muito pesado. Eu perguntei. Poirot fez um movimento afirmativo. Narcotizado. Ele sussurrou. E por quê? Para não gritar quando... Quando o quê? Eu perguntei quando vi que ele se calou. Quando o espetarem com a agulha de injeção, mon ami. Agora quieto. Não vamos falar mais, embora ache que os acontecimentos ainda vão demorar. Mas ele estava errado. Em menos de 10 minutos a porta se abriu suavemente e alguém entrou no quarto. Ouvi o arfar de uma respiração acelerada. Depois passos se dirigiram para a cama e ouvimos um estalido. A luz de uma pequena lanterna focalizou a criança adormecida. A pessoa que empunhava ainda estava invisível nas sombras. O vulto colocou a lanterna em posição sobre a cama. Uma seringa hipodérmica apareceu em sua mão direita, enquanto a esquerda segurava o pescoço do menino. Poirot e eu saltamos sobre ele no mesmo instante. A lanterna caiu e nós lutamos com um intruso no escuro. Sua força era extraordinária, só que finalmente conseguimos dominá-lo. Pegue a lanterna, Hastings, pediu Poirot. Preciso ver o seu rosto, embora receie saber até bem demais quem ele é. Eu também sei. Eu pensei enquanto procurava o objeto com o pé. Por algum tempo eu tinha suspeitado do secretário, levado pela minha antipatia que tinha me inspirado, só que agora eu estava certo de que o monstro que nós segurávamos era o homem que se tornaria herdeiro com a morte dos sobrinhos. O meu pé se chocou com a lanterna e eu a peguei e acendi a luz. E vi o rosto de Hugo Le Mesurier, o pai do menino. Chocado, eu quase deixei a lanterna cair. — Mas isso é impossível! Eu murmurei com a voz rouca. — É impossível! Le Mesurier estava inconsciente. Poirot e eu o carregamos para o seu quarto e o deitamos na cama. Poirot se debruçou sobre ele e retirou um objeto da sua mão direita. Era mesmo uma seringa. Eu estremeci. E o que é que ela tem? Aí dentro, veneno? Eu creio que é ácido fórmico. Ácido fórmico? É obtido provavelmente das formigas. Ele é químico, você se lembra? A morte do menino seria atribuída à picada da abelha. Meu Deus! Eu murmurei. O próprio filho? E você sabia? Sabia. Ele está louco, naturalmente. A história da família deve ter se tornado uma obsessão para ele. A sua grande ambição de herdar as propriedades o levaram a cometer uma série de crimes. É possível que a ideia tenha lhe ocorrido naquela viagem de trem para o norte com Vincent. Ele não pôde suportar ver a maldição cair por terra. O filho de Ronald já havia morrido. E o próprio Ronald era quase um moribundo, porque eles constituem uma raça débil. Hugo preparou o acidente com a arma e provocou a morte do irmão com esse mesmo método de injetar o ácido fórmico na veia jugular. E realizou assim as suas ambições e se tornou o senhor das terras da família. Mas o seu triunfo foi curto. Ele descobriu que sofria de uma doença incurável e tinha a ideia fixa do louco, de que um primogênito de um Le Mesurier não podia herdar. E eu desconfio até que o menino quase se afogou por sua causa. Deve ter encorajado o filho a se afastar da praia. Quando isso falhou, ele cerrou a era e, mais tarde, envenenou a comida da criança. Mas que diabólico! Eu murmurei. E tão habilmente planejado? Ora, mon ami, não há nada de mais surpreendente do que a extraordinária acuidade dos loucos, a não ser a extraordinária excentricidade dos sãos. Eu penso que só nos últimos tempos que ele tenha perdido completamente o controle. Inicialmente havia método em sua loucura. E pensar que eu suspeitei do Roger, aquele ótimo sujeito. Era a dedução mais lógica, mon ami. Sabíamos que alguém tinha viajado com Vincent naquela noite e que ele era o próximo herdeiro na linha de sucessão, depois de Hugo e de seus 2 filhos.
Mas os fatos não confirmavam essa hipótese. A era tinha sido cerrada quando só o pequeno Ronald se encontrava em casa, e era do interesse de Roger que as duas crianças morressem. Da mesma forma, só a comida de Ronald foi envenenada. E hoje, quando eles chegaram em casa, eu percebi que só tínhamos a palavra do pai para corroborar o fato de que uma abelha tinha picado o menino. E foi aí que eu me lembrei da outra morte provocada por uma abelha. E então descobri a verdade. Hugo Le Mesurier morreu alguns meses depois, em um sanatório de doenças mentais para onde havia sido enviado. Sua viúva tornou-a se casar no ano seguinte com o Sr. John Gardner, o secretário ruivo. Ronald herdou as extensas propriedades do pai e hoje é um saudável adolescente. É, bem, eu comentei com Poirot. Outra ilusão perdida. Você provou a falsidade da maldição dos Le Mesurier. Tenho minhas dúvidas, mon ami, disse Poirot pensativo. Tenho sérias dúvidas. Mas o que quer dizer? Mon ami, eu vou lhe responder com uma única palavra. Vermelho. De sangue? Eu perguntei e a minha voz era um murmúrio de horror. Ah, mas que inclinação para o melodrama você tem, Hastings? Eu estou me referindo a algo muito mais prosaico. A cor dos cabelos do pequeno Ronald.